Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Espero que vocês tenham tido aí um Natal e um início de ano maravilhoso, junto com seus familiares. Nós foi tudo tranquilo, como sempre, não fomos nenhum lugar, até porque aqui é alta temporada de inverno, então digamos para você esquiar e ir na neve é caro, é muito caro. Aqui são dois períodos do ano que é caro, né? Alta temporada de inverno e alta temporada de verão. Então, nessas épocas não se dá para sair para esquiar, a menos que você tenha dinheiro ou que você esteja disposto a gastar um bom dinheiro para ter férias. E, né, sem falar que você tem que ter paciência no trânsito, fila nos lugares para você comprar um simples café, fila para você esquiar, digamos assim, descer dentro de um carrinho na neve, tudo tem fila. Tá, vocês vão ir ver neve, que vocês já me pediram? Neve para nós é algo normal já, né? É algo comum, que já estamos habituados. Mas sim, nós vamos ir para alguma montanha para levar os meninos para brincar na neve. Mas um pouquinho mais para frente, aí final de janeiro, começo de fevereiro, onde a alta temporada já está terminando. E aí, claro que eu vou gravar um pouco para vocês. O que eu vou fazer hoje? Coisas de rotina normal, né? Esses últimos dias eu não gravei vídeo porque aqui estão todos em férias, né? Até quarta-feira. E aí sim que o ano vai começar aqui na Itália. Normalmente o ano se inicia aqui em 7 de janeiro, onde tudo volta a funcionar, as escolas voltam ao normal, enfim, a vida retorna. E aí só para novamente no período de Páscoa, ali no máximo assim 6, 7 dias, que fica mais tranquilo, né? Onde fecha muitas coisas. E daí depois só em agosto, que é as férias de verão aqui da Itália. Então não tem muitos feriados aqui, tem poucos feriados e poucas temporadas de férias, digamos, de férias que as pessoas ficam mais tempo em casa, é Natal e daí nas férias de verão, quando termina os anos escolares aqui, porque aqui não terminou o ano escolar, né? Aqui continua. Hoje está fazendo -5, tá tudo branco lá fora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí eu vou continuar minha rotina aqui de organização. Tem bastante bagunça, porque com o André em casa, tem coisas de André pela casa toda. Eu tenho que molhar minhas plantas, eu tenho que desmontar a árvore de Natal. Eu vou desmontar esse ano antes do dia que normalmente eu desmonto, que é depois do dia 6, né? Depois do dia de Reis, que aqui se chama Epifania. Mas eu já tô agoniada com essa árvore aqui na sala e as minhas plantas fora de ordem. E aí eu acho que eu vou desmontar hoje. Quer dizer, se a Maria tiver fita larga para poder fechar o fundo da caixa, é onde eu guardo a árvore. Caso contrário, eu vou ter que comprar. Ontem nós até fomos no mercado, mas não tinha a fita que eu precisava. Deixa eu mostrar para vocês antes que o sol abra bem e comece a derreter o gelo lá fora. Ó, os telhados estão todos brancos, o campo é mais branco ainda, mas eu vou mostrar na janela do banheiro, que é onde dá pra ver melhor. Olha como tá tudo branquinho. O que eu gosto dessa vista aqui da janela do banheiro é que eu enxergo a igreja lá no fundo. Então é uma paisagem bem bonita de inverno. Tudo branquinho, o céu com nuvens, porque sim, ontem aqui tinha geada, mas ficou nublado o tempo a maior parte do dia. E aí eu acho bem bacana essa vista que eu tenho aqui da janela. Ó, dá pra ver, eu acho que tá tudo bem branquinho. É geada, né? Não é neve, aqui é geada. E desconsiderem os telhados caindo, que são bem comuns aqui na Itália. Mas tá tudo branco. Dá pra ver as montanhas lá no fundo. E as temperaturas serão assim nos próximos dias. As minhas suculentas resistem super bem ao frio, acho que vocês já me pediram e eu tinha esquecido de falar, mas elas se dão super bem com o frio, nenhuma sofre, a menos que elas peguem gelo, mas mesmo assim elas não morrem, né? Elas ficam intactas.
E por que que elas não morrem? Porque elas são super resistentes. Suculentas elas são as plantas resistentes, né? Elas resistem muito bem ao calor extremo aqui, que no verão chega a mais de 40 graus. E resistem ao frio com temperaturas negativas. O que que eu não posso fazer agora nesse período do ano para que não corra o risco de perder? Molhar. Esse período do ano não se molha as suculentas, até porque elas, né, acumulam água nas folhas, então não tem necessidade de molhar. A não ser que a terra esteja extremamente seca, e aí sim, dá um pouquinho de água. Mas o segredo para não perder as suculentas aqui nesse período de inverno, apesar de que está no tempo, a geada vai pegar elas e depois, né, o sol acaba que descongela, mas eu acho que não agride. As minhas não pegam gelo porque elas estão aqui na varanda, então tem telhado, elas não se congelam. Mas, quem sabe no futuro eu não faço um teste, né, para ver se elas resistem. Mas elas estão super bem, mesmo as temperaturas negativas. Agora tá fazendo -5, mas de manhã tava fazendo -6. Então já subiu 1 grau porque o sol apareceu. E as geadas são aquelas que se encontram uma com a outra. Na parte onde é sombreada, que não pega sol, essa geada que tem hoje vai encontrar a de amanhã. E assim seguimos. Não tem previsão de chuva para esses últimos dias, né? Porque se chove, neva. Aqui para nós é bem difícil nevar. O que acontece é uma chuva congelada, mas não chega a ser neve. Mas nas montanhas está nevando muito, muito mesmo. Tem partes aí que tem mais de 1 metro de neve. O que é legal, né? Quanto mais neve nas montanhas, mais água para nós no verão, porque a neve vai derreter e vai se transformar em água para nós. E para começar bem o dia, começa lavando roupa, né? Eu já tinha lavado 2 peças, que agora eu vou tirar da máquina. Que na verdade eu fiz aquela lavagem rápida porque são 2 peças novas. Uma jaqueta nova pro André, porque as do André, ele tá deixando tudo, né? Porque tá crescendo. E aí ontem nós fomos no Carrefour e essa jaqueta aqui, por incrível que pareça, super quente, estava na promoção por 10 euros. Aí nós pegamos, é super quentinha, aí eu já passei na água, que tudo eu lavo aqui em casa, independente da onde venha. E uma blusa dessas segunda pele térmica, né? Do Léo. O Léo é apaixonado por esses tipos de blusa aqui, então sempre tá comprando. Eu disse pra ele, mas tem que tirar algumas do guarda-roupa. Aí ele disse que vai tirar, vamos ver. Aí eu passo tudo na água, que assim não tem perigo de dar alergia. Mas não posso colocar lá fora porque tá muito frio, não vai fazer diferença. Não vai secar enquanto não tiver sol. E aí eu vou deixar aqui dentro mesmo. E agora eu vou colocar as outras roupas escuras que eu já tinha trazido pra cá pra lavar. Não tem muita roupa, mas eu gosto de manter tudo em ordem, porque se o tempo vira e começa a chover, aí é uma semana de chuva. A minha máquina lava e seca, mas nem sempre eu seco na máquina, porque a maioria dos tecidos são sintéticos, lãs, né? E aí, se não souber secar, acaba estragando. E como aqui dentro de casa é bem quentinho, por causa dos aquecedores, então a roupa seca rápido, de um dia para o outro tá tudo seco. E uma das primeiras funções do meu dia hoje vai ser dar água para as minhas orquídeas. E aí, agora que elas estão em período de começar a floração, eu sempre gosto de dar um fertilizante para flores. Esse aqui, além de fazer com que as flores venham mais fortes, mantenha a floração por mais tempo. E aí, como é que eu faço para molhar a orquídea? Eu tenho aqui, né, a quantidade nos medidores, aí eu coloco. Não chega a ser bem no medidor, um pouquinho para baixo. Pego esse meu jarro aqui, que tem
a medida de 1 litro de água. Pego a minha linda orquídea, ó. Tem haste floral saindo aqui, aqui. Então, e ela já tá, não tá extremamente seca, mas já tá na hora de dar água para ela. Porque as orquídeas não podem ficar com as raízes extremamente secas, né? Aí eu venho, em vez de eu colocar para desperdiçar, eu coloco a orquídea dentro aqui. E deixo por 1 ou 2 minutos, quando ela tem umidade, que nem essa. E aí tiro ela e coloco outra. Mas, né? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Só posso fazer isso, de tirar essa e colocar outra na mesma água, quando elas estão saudáveis. Quando alguma tiver com algum fungo, alguma coisa, não pode fazer porque contamina as outras. As minhas estão todas saudáveis, então eu costumo fazer. Como ela já tem umidade no substrato, então eu não preciso deixar ela por muito tempo. Quando o substrato tá bem seco, aí sim, eu deixo até eu ver que o substrato molhou bem. Quantas vezes eu faço isso? 1 vez por mês. Essa também tá com uma haste floral linda, as folhas bem saudáveis, raízes saindo, então é só para manter a umidade delas. Aqui, como é quente aqui dentro, né, a temperatura fica no mínimo 18 graus e a máxima 22,5, 23, não passa disso. Então, dá para manter as orquídeas úmidas, né, bem molhadinhas, que é o que elas gostam. Orquídeas gostam de umidade, mas não aquele substrato que vai ficar com que as raízes fiquem muito encharcadas, que podem apodrecer. E as minhas eu tenho 10 orquídeas, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7, 10 orquídeas. Das 10, 7 estão com flores. Olha só que linda. As raízes bem verdinhas, por isso que eu gosto desses vasos transparentes, porque eu consigo acompanhar a saúde das raízes das orquídeas, das plantas no geral, né? E eu não tenho mais gravado vídeo para o canal de plantas, porque entramos nesse período de férias, de os meninos em casa, Léo em casa, e eu aproveito para relaxar um pouco, mas eu vou voltar aí no decorrer do mês. E até porque também agora é inverno, não tem muita coisa do que fazer com as plantas, porque é um período que muitas entram em dormência, né, repouso, que não é o caso das orquídeas. Ó, eu só tiro a folha da orquídea quando ela solta sozinha, não corto antes. Aqui tem outra, que já tá quase abrindo os botões. Por que as minhas orquídeas estão florescendo no inverno? Orquídeas precisam de choque térmico para que elas floresçam. Normalmente nas trocas de estação, do período quente para o período frio. Pelo menos é o que funciona para mim aqui e é o que funcionava no Brasil. Claro que também você precisa manter a umidade certa, um substrato de qualidade, adubar, e aí elas vão te dar flores. Mas normalmente é nessa época de transição entre os períodos quentes para os períodos frios. E as minhas duram a floração no mínimo uns 4 meses. E depois que elas florescem, aí sim que você tem que cuidar mais ainda, porque ela está em período de recuperação. E daí depois que esse período passa, o período de floração, ela precisa se recuperar, ter mais energia para poder produzir flores dali um tempo. Então é um período que você tem que cuidar bastante das orquídeas, para que elas depois te deem bons frutos, né? No caso, boas flores, no próximo período de floração.
Então, você tem que adubar bem, trocar substrato, manter a umidade do solo, em ambiente iluminado, que assim ela vai produzir belas flores no próximo período. Agora, como já tá muito baixa a água, aí eu troco. E dois fatos incríveis que é a primeira vez que acontecem comigo. Das orquídeas terem floração contínuas. Essa aqui é a última que eu comprei. Parou de florescer, né? As flores caíram, eu cortei a haste floral. Só que, ó, outra haste floral aqui, ó, saindo do lado daquela que eu cortei. Então, nunca tinha me acontecido isso. Então, essa aqui não faz nem 2 meses que ela parou de florescer e já vai me dar flores de novo. Não, pelo menos comigo, não é normal as orquídeas soltarem flores com uma frequência assim tão alta que nem essa aqui e uma outra que tá lá na sala, que eu vou lá buscar para dar água para ela também. Deixa sempre escorrer bem a água que tá no fundo, mas esses aqui são vasos próprios para orquídeas, então a água sai com bastante facilidade. Essa é uma das mais, digamos, é a mais feinha que eu tenho, porque eu quase perdi ela por bobeira, né? Eu deixei ela muito tempo no cachepô e aí mofou a raiz e aí eu quase perdi. Essa é uma branca, mas ela tá se recuperando super bem. E as outras eu não lembro das cores. Mas no que as flores começam a abrir, aquela que tem 2 hastes florais ali, eu sei que é rosa, é pink com branco. E essa aqui, aconteceu uma coisa muito legal, que nunca tinha acontecido, pelo menos não comigo, de sair haste floral na mesma haste que ela já deu flores. Essa aqui parou, as flores caíram e eu, não cortei essa haste aqui, que normalmente eu corto, mas quando começa a secar a ponta, eu disse, vou deixar ali, depois eu corto. E foi passando os dias, depois eu corto, depois eu corto. Aí eu trouxe ela aqui pro banheiro, que é onde elas ficam normalmente depois que elas param de florescer. E molhei e coloquei ela aqui na prateleira. Disse, na próxima vez que eu molhar, eu corto. Na próxima vez que eu vim molhar, que eu pego ela pra dar água, eu vi que tava saindo uma nova haste floral. Então, ó, eu não cortei, soltou 2 hastes florais, que as flores já estão começando a abrir. E aqui embaixo, as gemas aqui, onde saem as hastes florais e onde se pode fazer muda das orquídeas, estão bem inchadinhas. Então, é possível que ela me dê mais flores ainda. Aí eu vou dar água para ela também. Essa não tem flores, mas foi uma das últimas a parar de florescer. Então, ela tá no seu processo de repouso ainda. E vocês sempre me pedem, Gra, qual é uma orquídea que sempre floresce? A sapatinho. Essa floresce desde quando eu comprei. Ela já está comigo há mais de 1 ano e ela nunca deixou de dar flores. Então, ela abre uma flor por vez em cada haste. E aí, conforme tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, acho que dá pra ver. Tudo isso aqui, ó, foram todas flores. Essa aqui logo cai, eu procuro não tirar. Ela abriu uma nova flor aqui, como vocês podem ver. E aqui, ó, de dentro dela, tá saindo outra haste floral nova. Porque esse tipo de planta aqui, ela não dá a haste floral dela não sai do lado da folha, como normalmente as orquídeas, né? Saem sempre do lado. Essa não, essa sai do centro, digamos, no meio das folhas, ó. Pode ver aqui. O que eu fiz para que ela tivesse sempre florida? Manter o substrato sempre úmido, mas não encharcado, e muita luz. Agora ela não tá mais tão perto da janela, lá na sala, porque é período de inverno, então o aquecedor tá ligado e se eu deixar ela muito perto, queima as folhas por causa do calor. Manter as folhas sempre limpas, apesar de que a minha já tá cheia de pó, então isso também
É uma coisa que tem que fazer com frequência, porque as orquídeas, as plantas no geral, né, respiram pelas folhas, então tem que manter sempre as folhas limpas. Eu acho que vocês estão conseguindo ver as raízes dessa orquídea aqui, o quão saudável é, porque ela está bem verdinha. Então, para você saber se a tua orquídea está saudável, verifique as raízes dela. Se ela tiver com as raízes verdinhas, está perfeito, está... Não tem o que você se preocupar. E uma planta que eu indico para quem gosta de ter planta, mas não tem tempo ou não sabe cuidar, são as orquídeas. Elas são super simples de cuidar, super fáceis, não dão trabalho, dificilmente ficam doentes, a não ser que você cometa a besteira de dar muita água ou, né, e manter ela num lugar muito úmido, ou então o substrato ser fraco, não adubar, não dar água, aí sim você tem risco de perder a planta. Mas caso contrário, orquídeas são plantas maravilhosas de cuidar. E claro, né, quando ela para a floração, você tem que ter paciência e continuar cuidando dela, para que ela fique saudável para produzir novas flores. Então, ela não é uma planta, a não ser essa sapatinho, que vai estar com sempre flores, né? Orquídeas, elas têm seus períodos. Como tudo, né? Todas as plantas que florescem, elas não ficam com flores o ano inteiro. Tem suas exceções? Claro que tem, mas não são todas que têm flores o ano inteiro. Então, você tem que ter essa paciência. E tem muitas que quando as orquídeas param de florescer, jogam fora porque não tem essa paciência de cuidar dela, de ter paciência, de esperar que ela produza novas flores, ou então não tem conhecimento, né, de que ela tem um período de descanso e que precisa ser respeitado, ou então as orquídeas florescem, né, no modo normal, nessa troca de temperatura. Aí elas acabam florindo, mas exceções, né? E os produtores, eles mantêm as plantas sempre floridas o ano inteiro, porque eles têm os produtos específicos que fazem com que aconteça esse processo. Agora eu vou levar isso aqui lá para a sala e continuar a rotina. Então, essa aqui costumava ficar bem na janela aqui, onde ela pegava o sol da manhã e esteve sempre bonita, mas agora, como eu não posso colocar ali por causa do aquecedor, eu deixo ela aqui em cima. Aqui em cima tá um caos. Deixa eu ver. Ó, tipo, essa samambaia aqui tá super seca, eu tenho que dar água pra ela. Como é que eu sei quando tem que dar água para as minhas plantas? Pelo peso do vaso. Vaso leve, planta seca. Tipo essa aqui também. Essa aqui tá bem seca, tadinha, não vi. Samambaias, elas gostam de substrato sempre úmido também. E bromélias, normalmente se dá água na folha, não no substrato, né? Mas como a minha já está muito sequinha, então eu vou dar água nas duas formas. É porque elas ficam perto do aquecedor lá, então, querendo ou não, a temperatura é elevada. E aí elas secam com mais rapidez. Aproveitei e dei água para minha mini costela de Adão. Eu sei que tem outras plantas aqui que estão precisando de água. Tipo esse antúrio aqui, que está lindíssimo, por sinal. Eu vou ver o que tem mais seco, já vou aproveitar e já vou dar água para todos. I can say that I'm fine, I watch the days keep moving on. I will never get over the
suddenly feels like we are just wasting time. We are the love we needed to carry on. Now all that we got is two broken hearts. No matter what the cost, I needed to hold on. All that we got. O edredom da minha cama. E aí, para deixar só um desses aqui, é fino. Esse aqui, ele é duplo. E ele tem os botões aqui, que você fecha um no outro. Aí, ele fica com uma... Fica mais quentinho agora para temperaturas negativas, que é o que a gente tá passando agora, né? Que é o período do ano mais frio. Para deixar só um é frio. Espero que para colocar os dois não fique muito quente, mas acho que não. Até porque essa semana que vem o Léo vai trabalhar de noite. E eu sou friorenta, né? Então tem que ter mais coberta. E essa aqui é a minha capa favorita, porque ela é bem grande e ela é bem macia, gostosa. Aí aqui dentro, ó, tem essas coisinhas para você amarrar nas pontas, para que não escape. Normalmente eu não amarro. We are the love and all we needed to carry on. Now all that we got's two broken hearts. We are the love and all we needed to carry on. Now all that we got's two broken hearts. No matter what the cost, I needed to hold on. All that we got's two broken hearts. Bom, cama ok. Agora eu coloquei branco com verde. Troquei tudo da minha cama mesmo. E tá limpinha. Eu já coloquei o edredom lavar, já estendi as roupas que estavam na máquina. E quero ver se lavo todas as roupas dessa cama hoje. E amanhã eu troco as roupas de cama dos meninos, porque eu não posso fazer tudo no mesmo dia. Porque eu não tenho tanto espaço assim pra colocar as roupas pra secar. E agora vamos lá para a sala. O André já está organizando os brinquedos dele. Eu não sei nem por onde começar aqui na sala, que é onde eu olho tem coisa do André. Né, André? It tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better than everybody. I'm getting sick of playing along. All of these mind games is keeping me up at night, but you're not losing sleep, and am I being crazy, or is there somebody else? I'm getting good at reading your lies. If you don't like me, I don't understand. When I say something, you put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, if you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand.
should be. But I don't think it's worth it being somebody else. Will you ever be satisfied? If you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, I'm losing my mind. Ooh, I'm losing my mind. Yeah. Yeah, I've been doing everything, everything for you. Yeah, I've been doing everything, everything for you. Yeah, I've been doing everything, everything for you. If you don't like me, I don't understand. Try to say something, you put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now. If you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, I'm losing my mind. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb. And all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I remember every day that I
days when I said goodbye. E pronto, tá tudo limpo, tudo organizado, nem acredito que a casa tá tudo em ordem. Claro que eu não fiz nenhuma faxina, né? Não ergui tapete aqui, não limpei aquelas prateleiras, nem a prateleira das plantas, mas isso vai ficar aí, talvez pro próximo vídeo vocês veem. Mas, como exceção aqui na sala, tá tudo organizado, né? Sem árvore de Natal. Aí eu coloquei aquelas 2 poltronas pequenas ali perto do aquecedor, que os meninos sentam, nós sentamos e tá tudo ok. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a casa depois de tudo limpa e organizada, né? Nenhuma faxina, mas com tudo aquilo que precisa ser feito numa segunda-feira, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, que de alguma forma inspire vocês a cuidar da casa de vocês mesmo quando está um caos que nem estava a nossa. Mas no final, tudo vale a pena, a recompensa é agora ver tudo organizado. E só falta levar a caixa da árvore de Natal que fica lá no sótão. Agora eu vou sair, aí eu já levo a caixa lá em cima. E volto aí em breve, né, com mais um vídeo. Mostrando a minha rotina, que agora começa a voltar tudo ao normal. Agora começa eu fazer as faxinas e a afastar tudo. Não é que esteja sujo, né? Mas eu gosto de fazer e pelo menos uma vez por mês eu faço isso. Ou, né, cada 2 meses, quando vejo que precisa. Tá na hora de fazer faxina nas prateleiras da cozinha. E agora devagarinho a rotina volta ao normal, né? Volta a trabalhar, escola, tudo volta a acontecer naturalmente. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.